Uma boa noite a todos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom mais uma vez podermos estar aqui, rever os nossos irmãos, aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, estão nos acompanhando também via Facebook. É um privilégio podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos pedir a direção de Deus sobre as nossas vidas, sobre o culto dessa noite, pedir que Deus possa estar nos direcionando, nos abençoando e falando aos nossos corações, pedindo que Deus realmente toque através da sua palavra. Deus conhece cada coração, sabe de cada vida, sabe da ansiedade, da necessidade de cada um. Eu costumo dizer que Ele conhece os nossos temores, as nossas ansiedades, mas nós temos certeza que Ele tem cuidado de nós. E a certeza de que Ele vai continuar nos guardando e direcionando as nossas vidas. Nós vamos orar pedindo que Deus possa falar conosco nessa noite, falando aos nossos corações, direcionando as nossas vidas e aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, que esse culto possa chegar até diante do trono de Deus, para que Ele possa se agradar. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, um culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, não somente medido pela emoção, não que sejam desassociados, não precisamos desassociar, não posso ter emoção, não posso ter razão, tem que estar equilibrado. Ou seja, nós temos que ter consciência de tudo aquilo que nós fazemos a Deus. Não é simplesmente por fazer, porque alguém nos diz que temos que fazer, mas porque nós temos a convicção de que nós fazemos pela liberdade que o Senhor Deus nos tem dado, pelo privilégio que temos, pela graça que somos salvos, e nós então expressamos o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar e que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Curva a sua cabeça e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer. Isso é fé. Esperar aquilo que vai fazer lá na frente, que você sabe que ainda não aconteceu, mas você crê que Ele está no controle. Querido Deus eterno Pai, nós te somos imensamente gratos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, mais uma oportunidade que temos de expressar o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado pelas famílias, pelos lares aqui representados, por aqueles que estão nos assistindo, Pai querido, via internet, que o Senhor possa também falar a cada coração, que a Tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. E que ao sairmos aqui, Pai querido, possamos sair também com os nossos corações transbordantes de alegria, na certeza de que o Senhor tem feito a Tua obra e que o Senhor vai continuar realizando a Tua obra no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Fala conosco, Pai querido, através dos cânticos, sei com a equipe de louvor, Pai querido, que estará ministrando aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, a vida dos Teus servos, dando-lhes sabedoria, discernimento vindo dos altos céus, para que em tudo eles possam glorificar e exaltar o Teu santo nome, com as suas vidas, com o testemunho, com o seu dia a dia. E nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor continue, Senhor Deus, falando conosco também através da Tua palavra, e que nós possamos estar realmente com os nossos corações totalmente voltados para o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os nossos avisos, nós praticamente mantemos as nossas atividades, os irmãos têm acompanhado os nossos cultos, sempre online, começamos os nossos cultos presenciais alguns 2 domingos atrás. Então estamos regressando, alguns ainda estão chegando, começando a vir, e a gente sempre pede, como tem sido orientado, que traga sua máscara, venha para o culto, sem problema nenhum, evitando, como nós temos falado, aglomeração, e aqui na igreja, graças a Deus, nós não temos tido esse tipo de problema. A gente quer uma igreja menor, então a gente tem essa facilidade também de cuidar também, mas a gente tem procurado colocar as cadeiras tudo nos seus devidos lugares, para que você tenha toda a liberdade de chegar a cultuar com toda a tranquilidade, com a sua família, e juntos nós podemos expressar o nosso louvor. E o Eliseu, que tem sempre nos ajudado, colocado também via internet, Facebook e o Instagram, que está sendo passado. E aí temos aí as atividades dos atletas, das MOJs, MCM, dos jovens, todas as atividades que estão sendo realizadas. E esse mês nós vamos ter o culto presencial também dos homens. É isso, né, Eliseu? Mês passado, mas esse mês nós vamos começar o último
é o último sábado, né? Última sexta-feira do mês de agosto. A gente tem que tomar cuidado no mês, né? Porque está passando tão rápido, o ano praticamente já se foi, e nós, como todos os anos, né? A questão é que com uma dificuldade maior, mas todos nós estamos com a liberdade de continuar glorificando e exaltando o nome de Deus, né? E é o que nós vamos fazer nesse instante, né? Expressando o nosso louvor, a nossa adoração. A equipe já está aqui a posto, né? E que nós possamos nesse instante estar adorando ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que alegria podermos estar na casa do Senhor para louvarmos o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, convido a todos que puderem, para que a gente continue louvando o nome do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que escolheu se entregar por nós e Ele nos convida à intimidade. Esse louvor é um hino que fala muito comigo, e ele diz que o nome do nosso Jesus é lindo. E da outra vez eu até comentei que o nome pra gente, assim, ele é tão mais lindo quanto mais íntimo ele é da gente. Nós temos... quem tem filhos, tem pais, irmãos, sabe que nós achamos esse nome tão mais lindo, quanto mais próximo e mais íntimo ele é de nós. Então que o nome de Jesus, ele também seja lindo nas nossas vidas, que ele possa ser esse nosso Senhor de intimidade, um Senhor que nos chama para um relacionamento íntimo e profundo, e que ele possa ser esse nosso Deus de intimidade, esse Deus que é lindo, que é poderoso, que é sobre todo nome. Mistério de tua glória.
Pode nos separar do amor de Deus. É isso que nós vamos cantar agora, que esse amor é profundo, é imenso e abraça-nos e nada pode nos separar desse amor. Amém? Os irmãos que estiverem preparados podem trazer os dízimos, as ofertas. E esse hino é um hino muito bonito, que fala muito também ao meu coração, pelo menos. Salmo 42, versículo 1, o salmista nos diz assim, que assim como a corça anseia por águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos realmente ansiar por Deus, assim como a corça anseia pelas águas, que busca desesperadamente pelas águas, sabendo que a água é quem cura de todas as feridas, é quem livra
livra de todo mal. A corça, ela tem uma história muito bonita, que ela exala um cheiro que os predadores vêm atrás dela. Então ela anseia por essa água e ela consegue detectar, assim, pelo olfato muito aguçado, consegue detectar águas a quilômetros de distância, e ela corre em busca dessa água, sabendo que a água é o que pode salvar a vida dela. Então que nós possamos ansiar por Deus também, que é a nossa salvação, que o nosso coração, a nossa alma possa buscar a Deus como aquele que deu a vida por nós, aquele que nos salvou e que é que pode nos curar de todas as nossas feridas. Senhor.
Ti, assim como a corça realmente anseia por águas, Pai. Senhor, assim como nós não podemos viver sem água, que nós possamos ter, Senhor, essa consciência que nós não somos nada sem Ti, e de que nós precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo, Pai. Senhor, fala aos nossos corações, Deus, abre a nossa mente para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Ó Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós entramos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém. Amém, né? Que Deus continue nos abençoando. Jeane, obrigado. Mara, Guilherme, Mário, Rafa, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Ministério, né? Do louvor. E é bom, nós podemos cantar. Esse cântico a gente pode dizer é um cântico antigo, mas não pode dizer que é tão antigo, né? Porque a palavra de Deus ela é bem antes ainda, né? Esse texto foi, como a Jeane bem mencionou, mencionado nesse salmo, né? E que nós possamos, assim como a terra precisa da chuva, e nós sabemos o quanto isso é importante nas nossas vidas, né? E o mais importante ainda é a palavra de Deus. É maravilhoso nós podemos depender do Senhor, né? Irmãos, eu costumo dizer, não é que nós sejamos ou queremos ou venhamos querer ser melhor do que os outros. Nós temos que ser melhor do que nós mesmos, cada dia mais. Nós temos que estar crescendo, estar aperfeiçoando, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Todos nós temos as nossas limitações e as nossas falhas, mas quando Deus olhou para cada um de nós, Ele não olhou para essas limitações, para essas falhas, para esses defeitos. Ele olhou para uma pessoa que disse: olha, eu vejo potencial em você, eu vejo que você pode ser aquela pessoa que foi expulsa do Jardim do Éden por causa do pecado, e por meio de Jesus Cristo nós podemos reverter todo esse quadro. Então Jesus olha para cada vida desta forma, desta maneira, como um pecador que precisa ser amado, como um pecador que precisa ser salvo, um pecador que precisa ser transformado, e essa transformação só pode vir pela palavra do Senhor. E é maravilhoso quando nós podemos confiar e depender de Deus dessa maneira, dizer: Senhor, vem realmente morar, vem habitar em nossas vidas, vem transformar, como nós cantamos, o meu coração, vem transformar o meu modo de viver. E é interessante que cada dia que a gente se aproxima do Senhor, a gente percebe o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer bem, né? Nós queremos agradecer a presença dos irmãos que estão conosco, mas especialmente pela primeira vez, já estamos começando a voltar a apresentar visitantes pela primeira vez, né? Já faz 3 ou 4 meses que eu não falo isso, né? Mas eu creio que ainda mais feliz ainda está a Nayara, né? Rodrigo também, né? É sogra, né? Geralmente genro não tem problema com sogra, né? Então é bem de boa, né? Geralmente dizem, né, que é o segundo filho, né, mas é uma benção, né? Mas nós gostaríamos de, a Nayara, né, poderia estar apresentando a irmã Nádia, né? Não vou pedir para os irmãos ir lá cumprimentá-lo, porque nós estamos impossibilitados dessa atitude, mas como o Marcelo falou no início, né, sintam-se abraçados. E a mãe, a dona Leir, a mãe da Nayara, né, que também está conosco, que é a primeira vez que estão aqui conosco na igreja e a primeira vez aqui em Curitiba, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. São todas mineiras? São de lá mesmo, né? Então que Deus abençoe, sintam-se abraçadas, sintam-se bem-vindas em nosso meio, que Deus continue abençoando a vida de vocês, e obrigado pela presença de vocês. Pode se assentar, né? Como eu disse, faz favor, pode entregar né? Uma lembrancinha, né, da igreja. Obrigado, né? Que Deus possa estar abençoando. Essa é uma lembrança, né, que a igreja sempre entrega, né? Estávamos com saudades de fazer isso, né? Visto que essa pandemia, e olha, irmãos, eu vou confessar para os irmãos, essa pandemia tem me deixado, acho que um pouquinho mais cabelo branco, porque é um desespero tão grande. Às vezes, já aconteceu comigo, às vezes eu estou com tosse ou com espirro, você evita de espirrar, você evita de tossir perto das pessoas, porque todo mundo já olha para você, né, com medo, já dá um passinho para trás. É algo surreal, é algo realmente fora do normal, é algo que não tem cabimento, né? Porque nós temos que tomar cuidado, como qualquer doença, né? Como qualquer problema que pode, né, ocorrer
nas nossas vidas, mas a gente tem que lembrar que nós não podemos chegar ao extremo do desespero, né? No extremo de olhar para as pessoas de uma forma assustadora, como se fosse algo, né, surreal. Eu fico imaginando Jesus no nosso meio, né? Jesus com aquela mania de abraçar as pessoas, né, de se achegar nas pessoas, de estar no meio da multidão. Vocês já imaginaram qual seria a atitude de Jesus? Né? Como que ele estaria tratando as pessoas? Então a gente, como eu disse, não vamos, claro, abusar, mas também não vamos partir para aquele extremo, né? E nós mesmos não vamos agir dessa forma. Se alguém espirrar perto, próximo da gente, ou tossir próximo da gente, não vamos ficar desesperados. Irmãos, Deus continua no controle, né? Nós sabemos disso. Infelizmente, muitas pessoas têm morrido, sim, mas eu não sei, eu não fiz o cálculo. Eu vou ver se alguém faz isso, né? Depois me diz, né? Quantas pessoas morreram o ano passado até esta data, né? E no normal, né? Entre aspas, né? Porque a morte não foi normal, a morte entrou por causa do pecado. Então ela não é normal, para Deus não é normal, né? Porque Deus não quer a morte na vida do ser humano, por isso que Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas eu fico imaginando muitas vezes que a mídia, e eu sempre tenho falado, eu tenho me desligado um pouco de TV com essa questão. Assisto esporte, né? Esporte não fala tanto de morte, mas eu tenho me desligado um pouquinho de noticiário porque tem sido tóxico, né? Tem algo que tem assustado as pessoas. Ao invés de orientar, ao invés de alertar, ao invés de tomar um cuidado, ficam brigando e ficam disputando e ficam acusando um ao outro, e isso tem causado pânico nas pessoas. As pessoas estão ficando doentes, não por causa do Covid, mas estão ficando doentes por causa de outros sintomas, por causa de outras ações, outras atitudes. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós, como crentes, não podemos ficar desesperados, né? A morte vem para todos. A não ser que a pessoa vá lá e procure, mas nós sabemos que vai chegar. E não importa como vem a morte, mas sim como nós vivemos a nossa vida. E se nós vivemos para o Senhor, o apóstolo Paulo diz que para mim o morrer é o quê? É ganho, né? Viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa, imagina, nós vamos estar desfrutando da vida eterna. Nós vamos estar ali glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então, eu sempre falo, o crente não quer morrer, nós não queremos porque nós não fomos criados para morrer, mas nós não podemos ter medo da morte. Tomamos o cuidado, seguimos as orientações, mas não podemos entrar em desespero, porque o desespero implica em falta de confiança no agir de Deus nas nossas vidas. Desespero é isso, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas, muitas vezes ocorrem, nós temos que tomar cuidado. Mas, terminando essa pandemia, vai acabar as mortes? Vai deixar diminuir os números? Eu não quero informar erradamente, mas morreram bem mais pessoas de fome do que de Covid. Irmãos, eu não sei, porque eu não enfrentei a morte, né? Não morri ainda, né? Mas eu creio que entre morrer de fome e morrer de Covid, eu não sei qual é o pior, né? Porque a fome tem jeito, tem solução, basta nós ajudarmos, né? E nós temos visto milhares de pessoas aí. Aqui a igreja, graças a Deus, os irmãos têm ajudado nas cestas básicas, continuem nos ajudando, porque a gente tem distribuído aqui na igreja, muitas pessoas têm sido abençoadas, né, com a cesta básica, e tem pessoas morrendo, né? Milhões de pessoas que morrem todos os anos por causa da fome, por causa de guerras, por causa de furacões, por causa de tempestades e por causa da miséria, como nós vemos na África mesmo, muitos países que passam por uma miséria terrível, e que todo o dinheiro que é investido em armamentos poderia sustentar toda essa população que morre de fome, tranquilamente, né? E tanto que nós vemos hoje quanto dinheiro tem sido investido para inventar uma cura para tal dessa gripe ou dessa coronavírus ou Covid, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem a outra, mas é uma pandemia, é um mal que tem assolado. Como alguns anos atrás nós tivemos
outros, H1N1, e vão sempre surgindo novas doenças. E o que quer dizer isso? A palavra de Deus diz que é o fim dos tempos. Aí sim é que nós temos que tomar um cuidado, porque nós nos preocupamos com situações que ocorrem, mas não nos preocupamos ou não estamos atentos aos sinais que a palavra de Deus tem nos mostrado. Jesus disse que quando os discípulos perguntaram: Senhor, mas quando que vai acontecer? Quando virá o reino de Deus? Quando o Senhor virá para buscar o seu povo? Quais são os sinais? E Jesus deu os sinais. E o que nós temos visto e acompanhado é exatamente o que a palavra de Deus tem narrado, tem expressado de uma forma muito bem orientada. Então nós temos que estar preparados. À luz da palavra de Deus nós temos que estar atentos, porque em breve Cristo virá para buscar a sua igreja. E como nós estamos vivendo? Assustados, acuados, com medo disto, de tudo e de todos? Ou se nós estamos, como diz lá no Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque eu não temo, porque eu sei que a vida que está reservada, que está preparada para nós, é muito melhor do que a que nós vivemos aqui. E a vida que nós vivemos aqui é uma vida boa, tanto é que nós gostamos e queremos chegar aos 100, se pudéssemos chegar a 150, sem problema nenhum. Se alguém perguntar aqui quem quer morrer logo, ninguém quer, né? Tanto que qualquer dorzinha de cabeça, qualquer probleminha, a gente já corre para o médico. E é natural, eu sempre falo, o homem, quando Deus criou Adão, Deus não colocou um prazo de validade. Quando Deus criou o ser humano, Deus não disse lá, o tempo deles é 700, 1000, depois foi para 120, depois diminuiu para 70, 80. Né? Não, o tempo que Deus colocou era indeterminado. Não tem limite. Né? Iria viver eternamente, mas o homem desobedeceu, e aí a morte passou a fazer parte da humanidade. Então nós passamos a conviver com isso, mas Jesus veio, quebrou esta maldição quando ele morreu na cruz, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, nos mostrando que a vida não termina e que não acaba neste mundo. Nós somos peregrinos e estamos à frente, né? Não, pega o microfone aqui, lê você, porque o pastor aqui está sem óculos. Depois eu pego o óculos, né, Marcelão? Aí, ó, ajuda, né? Vamos lá, né? Só um pouquinho, né? Enquanto o Léo dá uma olhada no microfone para nós. O Léo, o nosso irmão Luiz Antônio mandou, né, Luiz? São números interessantes, pastor, em cima do que o senhor falou. Ou seja, né, em janeiro de 2020 nós tivemos 106.374 mortes, né? Em fevereiro de 2020, 90.109. Resumindo, até agora, 607.866. Ou seja, nos mesmos meses de 2019 e 2020, no ano de 2019, tivemos 58.103 mortes a mais que neste ano. Aí pergunto, onde está a pandemia? Não estou conseguindo ver. Alguém pode explicar? Lembre que os dados são oficiais de registro em cartório do Brasil. Podem ver vocês mesmos. Ou seja, é um número que ele mandou, que são números interessantes até em cima do que o pastor está falando, que muitas vezes nós desconsideramos outras situações que estamos vivendo, que elas continuam aí também. Ou seja, 50 mil a mais do que já morreram. 58.103. Então, não, como eu disse, irmãos, eu não estou tentando dizer que não tem o problema. Claro que tem, mas não precisamos nos preocupar. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus, cuidado. Nós devemos ter, tanto que a igreja tem tomado todos os devidos cuidados, tem procurado, mas o que eu quero passar é para que a igreja não entre no desespero, não entre naquela ideia de que agora, né, tudo vai... Sim, a Bíblia nos mostra que nós estamos caminhando para o fim desta geração, deste mundo terreno, mas Jesus disse que foi preparar-nos um lugar, ou que existe um lugar que já foi preparado por Deus. Lá em João ele fala, né? E existe um lugar que foi preparado. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então existe um lugar onde nós estaremos com ele na glória. O que
que a palavra de Deus está nos mostrando? Porque muitas vezes nós tiramos o foco do relacionamento com Deus e focamos muito no relacionamento com as coisas deste mundo. Então nós precisamos estar mais atentos com os sinais vindo de Deus. Deus tem nos mostrado sinais de que em breve Ele virá para buscar a sua igreja. E aí eu volto a perguntar: como nós estamos vivendo a nossa vida terrena? Somente preocupados com as doenças que nos assolam? Ou se nós estamos atentos aos sinais da vinda do Filho do Homem? Que a palavra de Deus diz que Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Ou seja, é tão rápido, no abrir e fechar de olhos, Ele chegará e virá buscar a sua igreja. E só vai subir aqueles que o seu nome estiver escrito no livro da vida. Não sou eu quem falo, é a palavra de Deus. E aqui em Mateus é muito claro, no Evangelho de Mateus, Jesus falou, não só no Evangelho de Mateus, mas nos Evangelhos, Jesus mostra claramente que quando Ele vier para buscar, realmente nós precisamos estar preparados. O Leonardo tem dado as terças-feiras, né? Continua, né? O Evangelho de Lucas? Não terminaram ainda, né? Está no 19. É demorado, né? É tanto ensinamento, é tanta coisa para aprender, né? E ali toda semana, os irmãos imaginem, toda semana, já faz 5 meses. 5 anos. 5 anos. Irmãos, percebem? A palavra de Deus é um constante aprendizado. E o que nós vamos fazer? É estar atentos. E ali o Evangelho de Lucas também, Jesus mostra vários sinais. Irmãos, quando eu leio os Evangelhos, se você tiver um pouco mais de curiosidade, passe essa semana a ler todos os Evangelhos, ou pelo menos o livro de Mateus. Você vai ver que é tão atual, os escritos, ou o livro de Lucas também, é tão atual, que parece que foi escrito agora, no ano de 2020. É muito atual. E Jesus mostra exatamente os sinais que estariam acontecendo. Se Jesus estivesse aqui e nós perguntássemos: Senhor, porventura o seu reino, a sua volta será agora, na nossa geração? Não posso afirmar quem sou eu para fazer isso, mas provavelmente Jesus diria as mesmas coisas. Olha, os sinais estão aí, vejam. Nos últimos dias acontecerá guerra, rumores de guerras, terremotos. Num lugar chove demais, no outro lugar chove de menos, num lugar onde não era frio, agora é frio, agora não faz frio. Então, o mundo está desregulado, se nós podemos assim dizer. Mas por quê? São os sinais que Jesus nos deu a respeito da vinda do Filho do Homem. E nós estamos agora em agosto ainda falando em missões, né? Agora missões estaduais. É interessante porque também nós sempre estamos falando da obra missionária. Por que a obra missionária? Porque a importância de falarmos da obra missionária. Porque quando Jesus veio a este mundo, Ele veio com a missão de instaurar o reino de Deus na terra. Para que nós pudéssemos conhecer e nos aproximarmos mais de Deus. O reino de Deus que foi instaurado na terra com o objetivo de nos aproximar do reino espiritual. Quando Jesus veio, Ele veio tirar aquela ideia de que o reino que muitos esperavam seria um reino temporal, um reino neste mundo, um reino para que pudéssemos continuar vivendo aqui um período. Não, Jesus veio nos mostrar que Ele está vindo para buscar a sua igreja, para vivermos com Ele a eternidade. E na campanha de missões estaduais deste ano, o texto básico é lá em Mateus capítulo 9, o versículo 36, e é muito particular essa questão, porque vai mostrar aquilo que Jesus via, a sensibilidade que Jesus tinha com relação à multidão, com relação às pessoas. Jesus olhava com um olhar diferente para as pessoas. E Jesus continua olhando com esse mesmo olhar, com esse mesmo sentimento de que precisamos comunicar a mensagem do Evangelho. Eu falei no início deste ano, em março, eu lembro muito bem que eu falei como essa pandemia se espalhou, não a doença, mas as notícias, de uma forma muito mais rápida do que a própria doença. Praticamente em 2 semanas, o mundo todo sabia do que estava acontecendo. E como nas rodas dos grupos o que mais se discute é isso. Uns defendem um posicionamento, outros defendem outro,
né? Uns defendem um remédio, outros defendem outro, e aí cada um tem a sua posição, cada um tem o seu posicionamento. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que se agrediram no mercado novamente, porque uma estava sem máscara e não queria pôr. Então, para mostrar realmente o absurdo que chega a vida do ser humano. E a comunicação da palavra de Deus tem sido ignorada. Se as pessoas falassem a respeito do nome de Jesus, como falam da Covid-19, os irmãos já imaginam quantas vidas teriam sido salvas e que não teriam morrido sem Cristo? Quantas pessoas que morreram por causa dessa doença e que não foram alcançadas pela palavra de Deus, porque ao invés de nos preocuparmos em ministrá-las, em falar-lhes do amor de Cristo, que a solução não para uma vida física somente, mas principalmente para uma vida espiritual é Cristo em nossos corações, como teve uma campanha muitos anos atrás, só os mais antigos vão lembrar, Cristo é a única esperança, lá para os idos de 70. Então nós percebemos a importância de que nós temos de comunicar a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus precisa e deve ser anunciada. E eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 9, não somente o versículo 36, mas do 35 ao 38. Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao 38. Quando diz assim o texto da palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. E aqui, como eu falei, a missão: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse é o texto básico de missões. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Versículo 35. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E agora eu gostaria de fazer a pergunta, e é uma pergunta mais do que óbvia a resposta. Quem daqueles que foram curados por Jesus está vivo para contar a sua história? Quem daqueles que Jesus ressuscitou está vivo hoje para contar a sua história? Que ele pudesse chegar aqui e dar o seu testemunho. Passaria o microfone, né? Ele não teria problema de ter que desinfectar, né? Ou passar o álcool, porque, né, está vivendo, já foi ressuscitar, e estaria aqui conosco dando o seu testemunho. Não tem, óbvio, pastor, mas isso é impossível. Sim. Agora, eu posso afirmar que todos aqueles que ouviram da palavra do reino de Deus e entregaram as suas vidas ao Cordeiro estão vivas e estão ao lado de Deus Pai, desfrutando das delícias eternas que estão preparadas para toda a igreja de Cristo. Isso eu posso afirmar com categoria, com certeza, porque o apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito da ressurreição, a respeito de estarmos com Cristo. Ou seja, as curas, os milagres foram importantes, claro, não estou desmerecendo em hipótese alguma, eu sempre compartilho que eu já tive um milagre na minha vida, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a obra que o Senhor faz na vida de uma pessoa, quando Ele tira do reino das trevas, do poder do diabo, do inferno, e transporta para o reino da luz. Esse é o maior milagre que pode existir na vida do ser humano, porque o milagre físico, independente do qual quer que seja ele, seja a ressurreição, seja um milagre onde os médicos têm desenganado, mais cedo ou mais tarde vai voltar e vai acabar morrendo, a não ser que Cristo volte antes. Mas a vida espiritual continua, e ao estarmos com Ele, né, como diz Jó, ele fala muito bem a esse respeito: o pó volta à terra, mas o espírito ele vai voltar a Deus que o deu, né? Jó tinha essa convicção, essa ideia justamente, e a palavra de Deus é recheada de textos que nos mostram a esse respeito de que Jesus é um Jesus que veio a este mundo salvar a humanidade, é um Deus que vem para transformar vidas e para que nós continuemos a viver com Ele na eternidade. Mas Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, porque ele tinha um olhar diferente, não era um olhar interesseiro,
mas era um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Ele olhava para uma pessoa que era religiosa, porque aqui a maioria das pessoas que estavam envolvidas nesses textos, com raras exceções, alguns gregos, algumas outras pessoas, alguns gentios, na época de Paulo, que começa um número maior de pessoas fora do judaísmo a se converter ao cristianismo, mas aqui na época de Jesus eram pessoas muito religiosas, pessoas que conheciam muito bem as leis do Antigo Testamento, e Jesus estava mostrando a eles: olha, vocês precisam ser novas criaturas. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser transformadas. E Jesus, todo o seu ensino era olhando as pessoas independente do posicionamento social, independente do qual era o poder aquisitivo dessa pessoa, da escolaridade. Jesus olhava para as pessoas, para as multidões, e via necessidade de transformação de vidas, que é a mesma necessidade que nós vemos nos nossos dias. Pessoas que sejam transformadas pela palavra de Deus, e só aí sim nós vamos ver aquele medo de morte desaparecer, porque nós entendemos que nós fomos criados para viver a eternidade. Até mesmo aqueles que têm medo da morte, que não tiveram encontro com Cristo, também não vai ter um cessar. Ela vai viver também a eternidade, mas a palavra de Deus diz que a eternidade será longe dos caminhos do Senhor. E aqui mesmo em Mateus capítulo 7, Jesus vai estar falando: muitos dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome eu não fiz isso, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fizemos milagres. E o Senhor vai dizer: eu não sei quem você é. Mas Senhor, eu entregava o dízimo, eu ia na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo. O cristianismo não é o fazer, mas é o viver. O fazer é consequência de um relacionamento com Deus. Nós fazemos não para alcançar o favor de Deus, nós fazemos porque já alcançamos a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Nós realizamos, nós estamos aqui, né, como a equipe de louvor que vem aqui, chega mais cedo, se preocupam durante a semana toda quais as músicas que nós vamos cantar, pede a direção de Deus, Senhor, né, porque às vezes a gente acha que só chega aqui, né, e canta, né, Mário? Que bom se fosse assim. Talvez para o Mário seja mais fácil, quem conhece de música é um pouco mais fácil, né? Mas a palavra de Deus realmente ela nos mostra que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Nós não podemos estar simplesmente com medo daquilo que está ocorrendo ao nosso redor, não. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus, que assim como Ele teve compaixão das multidões, nós também possamos ter a mesma compaixão, o mesmo amor. Nós também possamos continuar comunicando a mensagem do Evangelho. Jesus tinha um cuidado especial com o povo e continua nesse mesmo cuidado, especialmente para aqueles que eram desprezados, para aqueles que eram marginalizados. E é por isso que Jesus disse para os líderes hebreus, ele disse: olha, eu vim para os que estão doentes, para os que estão enfermos, quem está bom não precisa de médico, eu vim para aqueles que necessitam, e se eles querem salvação, eu vou lhes dar salvação. Se nós queremos realmente esse encontro, ele vem ao nosso encontro. Porque Jesus está sempre à disposição. Ele está sempre perto. Ele está próximo. Eu não preciso gritar. Basta eu clamar e Ele vai ouvir a minha oração. Porque Ele conhece os nossos corações. E o que Ele quer e o desejo dEle é estar agindo nas nossas vidas. Jesus ele tinha realmente esse cuidado. E é por isso que Ele ensina a respeito da vida eterna. Ele diz: olha, vocês não devem estar só preocupados com as coisas deste mundo. Vocês têm que estar atentos com a volta do Filho do Homem. Porque aí sim a vida de vocês vai ser eterna. E o ser eterno depende muito do relacionamento que nós temos com Deus aqui na nossa vida. Jesus percebeu que a necessidade das pessoas, a angústia, o medo, e aí ele nota também a falta de pessoas para comunicar a mensagem do Evangelho. E eu creio que nunca a igreja foi tão importante na vida das pessoas como está sendo hoje. Quando eu falo igreja, não estou falando das paredes, eu estou falando da sua vida e da minha vida. Nunca nós fomos tão importantes para a humanidade como nós estamos sendo hoje, porque as pessoas estão
desesperadas. Cada um tem um posicionamento correndo de um lado para o outro, estão aflitas, sem um pastor, sem uma direção, e não é um pastor que eu estou falando aqui pessoalmente, não, é pessoas, homens e mulheres que estejam dispostos a dizer: ei, calma, existe uma solução, Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Não precisa ficar desesperado, não precisa entrar em pânico, porque o Senhor continua no controle da história. E Jesus, ele fala para os discípulos, ele faz um desafio para que eles orem, para que eles peçam que Deus envie obreiros para a seara, porque poucos são os trabalhadores. Eu costumo dizer que existe essa questão de números ainda é muito cruel, né? Porque a gente sabe que números é terrível. E existe muito essa questão de quantos cristãos, quantos evangélicos que existem, e uma das estatísticas, né, que tem sido colocada e sendo levantada é que o número de evangélicos vem crescendo de uma maneira extraordinária, mas nós não vemos mudança de vida, e isso não é mostra de que o poder de Deus está atuando na vida das pessoas. Não é porque Deus não tem poder, é porque nós estamos pregando um evangelho barato. Nós estamos oferecendo um evangelho que não tem preço, que não tem custo, que não tem sacrifício. Nós estamos dizendo que não importa do jeito que você está, você pode vir e continue do mesmo jeito, que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que nós temos que vir como nós estamos, mas Ele vai transformar as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala muito bem isso à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, né? Ele fala que nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje a igreja de Cristo está precisando viver o evangelho genuíno da palavra de Deus. Nós precisamos deixar a hipocrisia de lado e precisamos nos apresentar realmente como Cristo se apresentava diante das pessoas, com compaixão, com humildade, dizendo: olha, não há outro caminho a não ser você entregar a sua vida às mãos do Senhor. Muitas pessoas já chegaram à minha presença fazendo um monte de promessas. Pastor, daqui para frente eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, e não vai para frente. E as pessoas dizem: mas por que aquela pessoa fracassou? Porque ela simplesmente prometeu para mim. Não adianta prometer para mim, ela tem que falar com Deus. É com o Senhor que ela tem que tratar. Senhor, eu sou um pecador, eu sou miserável, não tenho condições de caminhar sozinho, não tenho condições de ir adiante. Eu preciso que o Senhor direcione a minha vida, eu preciso que o Senhor sustente a minha vida. E Deus tem colocado a igreja de Cristo nesta geração, nesta época, se nós aqui estamos, é para que nós possamos ocupar um papel fundamental na vida dessas pessoas. Nós estamos falando de missões, e nós sabemos que os missionários não têm tido a oportunidade mais de conversar com as pessoas, de visitar as pessoas nas suas casas, mas nós temos a oportunidade de testemunhar da palavra de Deus com as nossas vidas, o nosso trabalho, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos não podem sair para determinadas situações, mas ninguém deixa do seu trabalho, ninguém deixa das suas atividades, ninguém deixa de buscar o seu sustento, e nós temos que viver ali testemunhando. Agora, se nós estivermos acuados, com medo, desesperados, porque a morte pode chegar, que exemplo que nós estaremos testemunhando, dando, que palavra nós estaremos transmitindo, se nós não temos convicção do nosso relacionamento com Deus, de que a morte é simplesmente um fechar de olhos. Eu fecho os olhos para este mundo e acordo diante da presença de Deus. E Jesus diz que uns vão acordar para a vida eterna ao lado de Cristo, e outros para a condenação eterna, longe da presença do Senhor. E é por isso que Jesus olha para a multidão e diz que eles estavam andando de um caminho para o outro, sem saber, sem orientação. E nós estamos vivendo exatamente nessa época. Existem muitas seitas, muitos líderes religiosos apontando caminhos, apontando soluções, mas nenhum deles pautados na palavra de Deus. Muitos têm livros de autoajuda, né? Nós temos visto que existe muito autoajuda realmente, coaching, né? Que é muito comum, muitas pessoas oferecendo e prometendo tudo. E aquilo que não podem dar. E Jesus, Ele vem através da sua palavra e nos mostra que existe uma vida e uma vida eterna. E é que é essa palavra que permanece e que dura para sempre. Jesus diz que Ele veio para dar vida, para resgatar, e que a palavra dele vai se cumprir, e nós precisamos estar atentos, porque em breve
Ele virá para buscar-nos. Nós temos visto que a grande preocupação das agências missionárias hoje é encontrar missionários para os campos. A grande preocupação das igrejas hoje, de muitos líderes religiosos, é que a igreja viva o cristianismo autêntico. Que a igreja testifique da palavra de Deus. Quando eu falo em testificar, não quer dizer que você tenha que ter a habilidade de falar para as pessoas. Não. Às vezes a gente não tem nem habilidade. E as pessoas não estão preocupadas com as suas palavras. Não estão preocupadas com as suas habilidades. Não estão preocupadas nem um pouco com um belo discurso. Elas estão preocupadas, estão atentos à sua maneira de viver. Se a sua maneira de viver tem influenciado as pessoas, é isso que Cristo quer nas nossas vidas. É esses trabalhadores que o Senhor tem procurado. Porque existem pessoas que estão ao nosso redor, que estão desesperadas, que estão angustiadas, que estão correndo de um lado para o outro, procurando a solução para as suas vidas. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a solução. Eu posso resolver os seus problemas, mas você precisa abrir mão do seu eu. Você precisa vir a Cristo da maneira como você está, mas com o coração aberto, para que Ele possa mudar a maneira como nós éramos, para melhorarmos no nosso relacionamento com Ele. O que o Senhor Jesus Cristo quer, pessoas, homens e mulheres, que estejam percebendo a importância em que temos de clamar por mais trabalhadores, para que a igreja possa estar orando, possa estar clamando e possa estar investindo também para que nós enviemos outros missionários para os campos, lugares onde nós não temos condições de chegar. E nós temos visto que a igreja tem cumprido o seu papel, mas agora nós precisamos cumprir especialmente o nosso papel diário, no lugar onde nos encontramos. Para que Deus possa estar alcançando pessoas que estão ao nosso redor, que estão desesperadas, que estão sem esperança, que não sabem o que fazer. Mas nós podemos dizer, escuta, espera um pouco, não precisa ficar aflito. O problema é grave? É. A situação é ruim? É. Pode piorar? Pode. Pode melhorar? Pode. Mas nada disso se resolve se você não tiver um encontro pessoal com Cristo. E se nós vivermos a palavra de Deus como ela é, irmãos, nós vamos entender a importância que nós temos nessa época, nesse período em que nós estamos colocados. E é por isso que Jesus diz que nós temos que nos tornar como crianças. Não sei se a Giane consegue explicar com facilidade, ou o Tony, para as crianças, a questão de pandemia. Não tem a mínima ideia do que seja isso. E não estão nem um pouco preocupados com isso. Elas não entendem por que os pais proíbem elas de sair de casa. Porque elas não têm compreensão. Elas tratam com tanta naturalidade que para eles a vida vai acontecendo normalmente. Tem quem se preocupe por elas, que são os pais. Tem quem cuide delas, que são os pais. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver dessa forma. Não vivendo de maneira irresponsável, não é isso. Mas entendendo que existe um Pai que cuida de nós. Existe um Deus que está atento ao nosso clamor. Um Deus que está respondendo às nossas orações. E a igreja precisa estar orando para que cada dia mais, não apenas a cura física, mas a cura espiritual. Para que o Senhor possa encontrar o coração dessas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Porque não aceitaram, porque têm rejeitado a graça de Cristo. Eu já compartilhei aqui na igreja, a respeito de uma pessoa que ela fala, um grande estudioso, ele fala a esse respeito, que o homem, o ser humano, não vai para o inferno por causa do pecado. Porque todos pecaram, separados e destruídos estão na glória de Deus. Então não é que você é um pecador, você vai para o inferno. Não. O homem e a mulher só vão para o inferno porque eles rejeitam a graça de Cristo. Rejeitam o presente de Deus. Foi isso que aquele pastor falou. E é a grande verdade. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Pessoas dizem, pastor, então eu posso continuar pecando sem problema. Não, não é isso. Porque se eu aceito a graça de Cristo, o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais no pecado. Lá em Romanos ele fala muito claro a esse respeito. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu vivo sob a graça de Cristo. Então, se nós temos visto pessoas que estão morrendo sem Cristo, não é porque elas realmente estão indo para o inferno por causa do pecado,
mas é porque rejeitam a graça de Cristo, a salvação, o perdão que Ele tem oferecido. Que nesta noite, irmãos, nós possamos ter essa convicção e essa certeza de que a obra missionária, ela é tão importante nas nossas vidas, é tão importante no reino que Deus nos colocou, e nós temos uma grande importância nessa época em que nós estamos vivendo, de proclamar a mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Mostrar ao mundo que realmente Cristo faz a diferença, a ponto dele transformar a minha vida, de ele mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, porque Ele me amou e porque eu quero realmente experimentar e viver cada vez mais a graça de Cristo. Como Paulo fala aos Efésios, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é uma dádiva, é um presente que nós não podemos comprar, não podemos pagar, não tem outra maneira de alcançar, a não ser se prostrar diante de Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador, como fez a oração daquele publicano. Essa é a maneira de nos apresentarmos diante de Deus, e que nessa noite nós tenhamos essa convicção e essa certeza de que a obra do Senhor é importante, a missão que o Senhor viu, a missão que Ele nos proporcionou, que tem colocado em nossas vidas, é de proclamar a mensagem do Evangelho, até o dia em que Ele venha para nos buscar. E como eu disse no início, está próximo. Não é para assustar e nem para preocupar, não. Porque quem tem convicção no seu relacionamento com Deus, sabe que nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. E não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é porque Cristo vive em nós e nós somos novas criaturas. E que nós possamos viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo diz. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós temos que ser pessoas diferentes. Nós vivemos uma vida nova a cada dia, porque é novidade, é algo diferente, e nós transmitimos isso para as pessoas. E que ao sairmos aqui nessa noite, você também no seu lar possa estar refletindo se você tem sido exalado o bom perfume de Cristo, se você tem sido uma testemunha fiel, se você tem testificado da palavra de Deus, continue assim. Se você não tem feito, volte-se para o Senhor, enquanto ainda há oportunidade. Não rejeite a graça de Cristo. Não rejeite o amor de Deus para com a vida da humanidade, em que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus continue abençoando. Obrigado pela presença dos irmãos, obrigado pelas vidas dos irmãos que estão aqui nesta noite. Obrigado pela irmã Leir, pela Nádia, que Deus continue abençoando. Enquanto estiverem por aqui, não sei se vão ficar mais uns. Tem que ficar, né? Porque vem tão longe, não, já vão embora, tão longe assim, ficar tão pouco tempo, né? Tem que dar um prejuízinho maior para o cheiro, né? Porque é tão bom, né, tê-los conosco. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Marcelão vai viajar essa semana, provavelmente, né? Que Deus abençoe, guardando, cuidando a sua vida também. Vai fazer falta, né? E mais logo estará conosco para juntos nós continuarmos. E cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando as suas vidas. Obrigado pela presença dos irmãos. Nós ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Lembrando que realmente é muito importante nós vivemos o Evangelho de Cristo. Os jovens, né, os pouquinhos estão chegando. Hoje nós já temos 3 aí, né? Então, os pouquinhos estão vindo, né? Vamos chamar a equipe de louvor. E eu gostaria de estar impetrando a bênção apostólica, e logo em seguida, com o pós-lúdio, estaremos despedidos desse culto. Vamos colocar em pé aqueles que puderem. Vamos orar. E vocês que estão nos assistindo no Facebook, também no Instagram, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Várias pessoas diferentes às vezes têm entrado, que às vezes não conhecem, mas vocês são bem-vindos, e a palavra de Deus é o motivo de nós estarmos aqui, que é ministrar, e que Deus esteja realmente ministrando aos nossos corações, como já falamos, das orações, dos cânticos, da palavra que foi lida. Que Deus continue falando a cada um. Uma semana abençoada a todos. Uma boa viagem para aqueles que estarão saindo, partindo. Que Deus continue direcionando e abençoando a vida de todos. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial que podemos desfrutar diante da Tua presença. Obrigado, Pai querido, que como igreja nós podemos nos reunir e temos toda a liberdade que o Teu Espírito Santo nos proporciona. Leva-nos para os nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor. Abençoa-nos no decorrer dessa semana. Continua nos guardando, Pai querido, direcionando as nossas vidas. Continuamos clamando em favor de todas as nações deste mundo, Pai querido, que o Senhor possa estar provendo uma cura física, Pai querido.
mas que também haja uma intervenção espiritual nessas vidas, que o Senhor tem concedido todos os favores, todo o cuidado, mas que haja aceitação da parte do ser humano, para que possam entender o Teu grande amor para com as nossas vidas. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar, oração silenciosa para os estamos despedidos. Chuva, meu coração.